Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo mais um vídeo com notícias e informações. Ontem, no Fantástico, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu uma entrevista exclusiva comentando ali sobre o vídeo da reunião ministerial onde ele participou juntamente com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras entidades políticas. Eu fiz uma análise do vídeo, assisti o vídeo completo e vou trazer para você aqui uma análise detalhada, assim, segundo minha opinião, o que eu achei desta entrevista, que na verdade para mim foi ali uma espécie de a Rede Globo querer trazer assim o Sérgio Moro como se fosse um herói nacional, como, sabe, a Rede Globo, na minha opinião, pretendendo lançar o Sérgio Moro como candidato a presidente da República em 2022. Bom, desde já, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Também já peço para você deixar um like neste vídeo, pois isso é muito importante para o canal. Então vamos acompanhar aqui a entrevista do Sérgio Moro e eu vou comentando ali e explicando para você algumas coisas, falando da minha opinião. O que eu achei, porque eu fiz uma análise um pouco assim diferente e eu entendi um pouco o que a Rede Globo quis trazer ali, na verdade, sobre o Sérgio Moro. Vamos lá então. Para começar aqui, né, já vamos direto aqui para o vídeo da entrevista do Sérgio Moro então. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Poliana, é um prazer aí estar falando com o Fantástico, com a imprensa. Com 22 anos de experiência na magistratura, na avaliação do senhor, o presidente cometeu crime? Ela já foi direto ao assunto, né? Já apertou ele ali numa pergunta forte. Na verdade, a intenção do vídeo não é assim, vamos dizer, expor a imagem do Sérgio Moro. Na verdade, é alavancar a imagem do Sérgio Moro e denegrir a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, ela já falou ali com 22 anos, né, e tal. Você, na sua opinião, o presidente cometeu crime? Vamos ver aqui a resposta do Sérgio Moro. Veja, eu quando deixei o governo, eu fiz aquele pronunciamento e depois prestei um depoimento, eu deixei muito claro que nunca foi minha intenção prejudicar o governo de qualquer maneira. Ele deu uma resposta assim, vamos dizer que no começo ali ele ficou meio assim, eu vou me retirar um pouquinho disso aqui, né? Pessoal, deixa eu avisar, um vídeo de análise, quando no caso aqui, como eu estou analisando aqui essa entrevista, vai ficar um vídeo grande, tá? Então, senta aí na cadeira, tenha paciência e vamos assistindo junto comigo aí, porque o vídeo vai ficar grande. O que aconteceu, minha avaliação, uma interferência política do presidente da República na Polícia Federal, tanto na direção-geral como também na Superintendência do Rio de Janeiro. Sobre o vídeo, na parte em que o presidente fala que vai interferir, minha opinião, tá, gente? Ele está falando que vai interferir ali nos ministérios, tá? Nos ministérios. Ainda fala que vai interferir nos ministérios. Entendi, pela relevância do assunto, que era a minha obrigação revelar, né, a verdade por trás da minha saída. Cabe agora às instituições, né, o PGR, a Polícia Federal e a próprio Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação sobre esses fatos, né? Então ele já disse ali que da parte dele, não cabe, né, gente, a ele julgar ali, né? De certa forma, realmente não, mas a apresentadora ali pediu a opinião dele, pediu o que ele achava, né? E ele deu uma fugida da resposta ali, né? Da minha parte, não cabe eu emitir uma opinião específica a esse respeito. Tá vendo? Ele já falou, da parte dele não cabe a opinião dele. 2 dias antes do senhor pedir demissão, o senhor participou de uma reunião ministerial no dia 22 de abril. Essa reunião, a defesa do senhor incluiu como prova no inquérito. Esse vídeo dessa reunião foi divulgado, inclusive, na sexta-feira agora. Horas antes dessa reunião, o presidente Bolsonaro mandou uma mensagem para o senhor que eu vou ler aqui agora. Ela vai ler agora a mensagem que o presidente mandou para ele, né? Vamos ver. Moro, D'Aleixo sai esta semana, está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio. D'Aleixo era o então diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo senhor. O senhor respondeu para o presidente que precisava conversar pessoalmente com ele, presidente, sobre o assunto. Como é que foi? O senhor teve essa conversa, tentou fazer com que o presidente mudasse de opinião? Agora vamos ver o que o Moro vai falar sobre essa pergunta aí que ela fez ali. Preste atenção, gente. De acordo com o vídeo que vai indo, você dá a entender que a Globo e o Moro já estão de mão dadas ali. Ele mandou essas mensagens, de fato,
né, no dia 22, dizendo, olha, vai trocar de qualquer jeito, você escolhe apenas a forma. Isso, né, demonstra que essa argumentação de que não havia interferência, desejo de interferência na Polícia Federal não é propriamente correto. Esse vídeo é mais um dos elementos de prova. Nós tivemos a reunião, né, ministerial, no qual novamente ele externou essas situações de que ele iria trocar, intervir, né, porque os serviços de inteligência não funcionavam, ele precisava trocar e ele ali... Quando ele fala lá dos serviços que não funcionam, eu acho que ele, como presidente da República, né, ou qualquer cidadão pode opinar. Quem disse que não pode opinar? Se ele está gostando ou não. É um direito dele opinar. Se ele recebe um serviço, se ele acha que o serviço não está de acordo, ele pode falar que está bom ou se não está. Me parece claro, até pelo gestual que ele realiza, que ele se refere a mim, ele fala à Polícia Federal. Agora, eu não ia discutir isso no âmbito de uma reunião ministerial. Não é? Até porque ali o ambiente não era um ambiente muito favorável ao contraditório. Na reunião, como o senhor mesmo mencionou agora, o presidente faz uma reclamação muito contundente, inclusive diz um palavrão, para dizer que estava preocupado com a possibilidade... Diz um palavrão, né? A respeito do palavrão, gente, quem é a Globo, né? Para falar de boas maneiras, de comportamento, sabe? Quem que é a Globo? Você já assistiu Big Brother Brasil? Você já assistiu às novelas da Globo? A programação da Globo, você já assistiu? Então você sabe do que eu estou falando. Ensina boas maneiras? Seja franco comigo. Ensina boas maneiras? Novela onde tem aí, sabe, crianças, né, sofrendo aí abusos, né? Novela que trazem assim cenas que fora dos padrões vamos dizer assim, dos padrões que se encaixam com costumes de uma sociedade que mantém assim o conservadorismo. Quem que é a Globo para falar disso, né, de palavrão? A Globo teve na reportagem do Jornal Nacional, não sei se foi o William Bonner ou se foi a Renata, disse que na reunião foram ditos, parece que 37 palavrões. Só o presidente da República falou 29. Mas ali, ele foi ele. Quem já conhece assim, vamos dizer, o trabalho do presidente, o comportamento do presidente ao longo do tempo, ali ele foi autêntico, foi ele, viu? Possibilidade de quererem prejudicar familiares e amigos dele. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Ele não pode opinar sobre a família dele, viu? Não pode defender a família dele, não. O que a Globo está querendo dizer é isso, na minha opinião. O cara está reclamando ali que o serviço não está funcionando de acordo do gosto dele, e ele está tentando defender a família dele, como eu defenderia a minha, você defenderia a sua. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente. Não pode? Não pode trocar? Claro que pode. Por que não pode? Se ele não está gostando do atendimento que a segurança está prestando a ele, não pode. Ele ainda fala assim, ó, da segurança nossa, né? E não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda. Família, viu, gente? Está falando da vida particular ali, ó. De sacanagem. Ou amigos meus. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Da família dele. Ué, ele não pode escolher quem vai proteger a família dele? Não pode? Não tem o direito de trocar? Se ele não está gostando do atendimento recebido, ele não pode trocar a segurança da família dele? Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Claro que pode. É sobre a família dele. O cara, como presidente da República, não tem o direito de escolher quem vai fazer a segurança da família dele? Em outro momento, o presidente verbalizou para o senhor essa preocupação ao longo da sua gestão no Ministério da Justiça? Que coisa ridícula também, né, gente? A Rede Globo. Preste atenção. Saindo um pouquinho assim do assunto da entrevista aí, a repórter ali, tudo bem, ali perto dela, ali atrás, ali com certeza deve ter algum câmera filmando, no máximo 1 ou 2 pessoas a mais ali. E ela tá de máscara, tá? Tá de máscara. Agora, para se proteger de quem e para proteger quem? Porque o risco que tem de você contaminar uma pessoa ou ser contaminado com saliva, as pessoas têm que estar uma de frente para a outra, tá? Tem que estar uma de frente para a outra. Pelo que eu estou vendo ali, quem está de frente para ela ali é a tela do monitor, tá? Não tem nenhuma pessoa ali. Então a Globo, ela tenta dizer assim, fez a entrevista bonitinha, estava usando máscara ali.
É hipocrisia isso, na minha opinião, é hipocrisia, tá? Não tem ninguém ali para sofrer um risco de contaminação, tá? Só fugindo um pouquinho do assunto ali da entrevista. Vamos continuar aqui. Tem que dar essa explicação, quem tem que esclarecer o sentido dessas afirmações, a meu ver, é o Planalto e não o ex-ministro da Justiça. Veja, o presidente, ele externou publicamente diversas vezes as preocupações que ele tinha em relação aos filhos dele. Né? O que existe é todo... É errado, viu? É errado. Pelo que eles estão querendo dizer ali, o cara não pode se preocupar com os filhos, não pode se preocupar com a família. Tá errado, viu? Um contexto que é a necessidade externada pelo presidente, colocar pessoas de confiança dele. É errado. Pelo que a Globo está querendo dizer, não pode. Você tem que colocar lá para fazer sua segurança alguém que você nunca viu, que você não conhece, não pode colocar alguém de confiança, né? Essa Globo, viu? E o Moro de acordo ali com a Globo. E uma insatisfação com serviços de inteligência que eram prestados pela PF. Agora, tem que ver o que ele entende exatamente com serviços de inteligência que para ele estavam insatisfatórios. Ele não pode opinar também. Tá vendo só? Tenta ver a entrevista, tenta ver o papo deles ali de um outro ângulo. Não pode opinar se está gostando ou não do serviço de segurança recebido, viu? Ao longo da reunião, ele mais de uma vez reclama do serviço da Polícia Federal, da falta de informações, diz que não vai admitir que seja surpreendido por notícias. Aí, ó, o que eu vejo é o seguinte, a Globo está tentando passar, vamos dizer assim, uma situação em que é errado o presidente reclamar. Não pode ter opinião, não pode falar se está gostando ou não do serviço recebido ali, o serviço de segurança. Não pode, não é para reclamar. O cara não pode ter opinião dele. É a mesma coisa você comprar um produto aí e você não pode opinar sobre aquele produto, se você gostou dele ou não. Você faz uma compra no Mercado Livre e aí você não pode falar se gostou do produto ou não. Pelo que eu estou vendo é isso. O presidente errou ao falar que o serviço recebido ali pela segurança não era bom. É isso que eu estou vendo. E diz também que ele mantém um sistema particular de informações. É errado também? Não pode? O cara é presidente da República. Você acha que o cara não vai ter condições financeiras de ter um serviço particular de informações? Ou de segurança que seja? Fala para mim. É errado também? Sistema de informações. O meu funciona. Se eu fosse presidente da República, eu teria um. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu teria um particular, eu colocaria ali pessoas de minha segurança. Sei lá, amigos meus, sabe, parentes, eu colocaria, sem problemas nenhum. O meu particular funciona. Isso tem, pode, claro que pode. Por que não, fala para mim, por que não pode ter um serviço particular? Que lei é essa que diz que não pode ter um serviço particular? Os outros que tem oficialmente, desinforma. O senhor tinha conhecimento desse sistema e de como isso funcionava? Acho que isso tem que ser indagado aí ao presidente da República, né? O que ele quis dizer. O próprio Moro, de certa forma ali, ele respondeu a pergunta de uma maneira certa. Gente, isso é uma opinião, é uma coisa assim, se o cara não tiver o direito de ter uma segurança particular escolhida por ele, se você tem dúvidas do serviço particular, do serviço de segurança recebido oficialmente, e você não tem direito a ter um particular da sua escolha, com pessoas da sua confiança, o que é isso então? O que ele quis dizer com esse serviço particular? O que me causou mais preocupação foi, me parece, o desejo de que os serviços de inteligência prestados por esse serviço particular fossem passados a ser prestados pelos serviços oficiais. Da minha opinião, eu não vi isso não, viu, Moro? Não vi. Eu não vi, não. Discordo do Moro agora, totalmente. Não vi. Eu vi ele passando ali opiniões do que ele acha. Ele falou que o serviço recebido oficialmente não presta e disse que o dele, particular, funciona. E eu não vi em nenhum momento ele querendo, vamos dizer assim, que queria que o serviço oficial recebido fosse assim, de uma maneira... Entendeu? Eu não vi isso não, viu, Moro? Um dos momentos da reunião em que o presidente diz que vai interferir em todos os ministérios, ele olha para o senhor. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Grande problema ele olhar, né, pro Moro, né? Olha para quem quiser, rapaz. Quem tem olho, olha para quem quiser. E ponto final, pô. Eu queria entender se essa olhada que o presidente dá para o senhor, olhando para a esquerda, que é onde o senhor está, para o senhor confirma que a interferência seria na Polícia Federal e não uma mudança na segurança pessoal e familiar dele, como em algum momento isso foi dito.
Eu acho que o vídeo ele fala por si. Quando ele olha na minha direção, isso evidencia de que ele estava tratando desse assunto, falando desse assunto da Polícia Federal. E nós temos que analisar os fatos que ocorreram anteriormente, né? Ele não teve nenhuma dificuldade em alterar o serviço do GSI, inclusive do Rio de Janeiro. Ele promoveu até as pessoas envolvidas, sinal de que não havia nenhuma insatisfação. E os fatos posteriores? Os fatos posteriores são o quê? A mensagem que ele me manda na quinta de manhã. Não está querendo dizer ali que não... O presidente, ao olhar para o Moro, quis dizer que vai de cada um, né? Que ele fala mais um motivo para a troca, né, após enviar uma mensagem relativa ao inquérito no Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, o que acontece? Acontece a demissão do diretor Valeixo. Em que momento o senhor sentiu que o presidente estava tentando agir de forma a que a Polícia Federal atendesse aos desejos dele, às necessidades dele? Vamos ver o que o Moro vai falar agora. Eu tenho que entender, no fundo, essa questão da interferência na Polícia Federal, ela vem num contínuo, na qual eu ingressei no governo e até dei uma entrevista na época ao Fantástico. Olha, gente, agora uma opinião um pouquinho ali, meio que fora do assunto dessa entrevista aí. Antes do Moro sair, eu já vinha reparando algumas coisas, sabe? Todo mundo sabe que o Bolsonaro, o presidente, não tem nenhum laço de afinidade com a Rede Globo, tá? Não tem nenhum. São totalmente opostos, são totalmente inimigos. E o Moro, sendo ali ministro da Justiça no mandato do governo Bolsonaro, eu vinha reparando algumas coisas, viu? O Moro dando entrevista, praticamente na Globo News, direto, participando do entrevista com o Bial, e eu ficava olhando, né? Mas espera aí tem coisa aí, viu? Tem coisa aí. Porque o Moro, de certa forma, era o braço direito, viu, do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, sempre aparecendo ali em programas da Rede Globo. Eu já não vinha vendo essas coisas assim com bons olhos, não, tá? Já vinha meio que desconfiado aí disso aí. É muito clara de que eu tinha um compromisso com o combate. Ainda tem também eu preciso checar isso aí para ver se é verdade, que tem um livro aí sobre o Sérgio Moro aí, e parece que quem escreveu foi um filho de uma repórter que é da Rede Globo, tá? Aí você fica, né? Peraí. Um filho de uma repórter da Rede Globo escreveu um livro do Moro. Corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente. Ainda ele fala desculpa aí. Pode pedir desculpa aí, porque, Moro, depois desse vídeo aí, foi um tiro, viu, gente, que saiu pela culatra aí, na minha opinião. Saiu pela culatra. Acharam que iam derrubar o presidente com esse vídeo aí, mas o papel se inverteu, tá? O homem ficou mais forte, tá? Quem assistiu ontem aí, domingo aí, as manifestações em Brasília, sabe do que eu tô falando. Mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do Planalto para que fosse mantido no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional. Ele está falando ali coisas ali, né, que sobre alguns projetos que pareciam que era dele, né? Para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E, recentemente, nós vimos essas alianças, né, que são realizadas com políticos que não têm um histórico totalmente assim, positivo dentro da história, né, da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento. Uma resposta longa que já está entrando
na base de opiniões, tá? Já mudou um pouco da resposta, ali ele já está falando o que ele acha de algumas coisas, né? Para conseguir aprovar projetos. Então eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Até porque, né? Eu não vejo assim, tá? Já não vejo assim, não. Olha, eu vou falar o que eu vejo aqui, gente, de verdade, tá? Ah, é bolsonarista. Não, não. Vou passar minha opinião aqui agora. Na verdade, não vou dizer de lá para cá, não. Eu nunca vi assim uma manifestação tão grande em relação ao presidente da República, sabe? Muitos apoiadores. Eu vejo que muitos políticos aí, né? Dória, Witzel, né? Muitos políticos estão aí com os nervos à flor da pele. Sentimento de, na minha opinião, de inveja, sabe? E muitos querem, talvez, alcançar o posto que hoje é do presidente Jair Bolsonaro. E muitos ficam incomodados por, de certa forma, ver o cara assim à frente deles e querendo derrubar para assumir o posto, né? E o Moro, gente, o Moro, de certa forma, realmente, talvez agora já nem tanto, mas enquanto estava ali no governo Bolsonaro, era um cara forte, viu? Forte. Uma imagem muito forte, uma imagem assim de muito impacto. Talvez tá querendo em 2022, né? Se lançar aí, vamos ver, né? Qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de combate firme contra a corrupção. Tô falando, é o que eu acabei de falar. A imagem dele é uma imagem impactante, uma imagem forte. E, de fato, o governo não está fazendo isso. Não está fortalecendo as instituições para o combate à corrupção. Por que o senhor não saiu antes? Deixa eu falar uma coisa aqui, assim, na questão da imagem aí. O Moro, a imagem dele forte, ele também se sente forte. Ele pensa assim, peraí, o cara já é forte. E eu sou forte também. E eu estou ajudando esse cara a se tornar mais forte. Mas peraí, já que eu sou forte, eu posso, né, ir para um duelo com ele aí. Eu não vou ajudar ele a ser forte. Eu vou partir para um duelo com ele. Vamos ver o que ele vai responder agora sobre a pergunta da repórter ali, né? Por que o senhor não saiu antes? Vamos ver o que ele vai falar. E eu fui permanecendo porque eu tinha esperança de conseguir avançar com essa agenda. Eu fui vendo essa agenda sendo esvaziada e, para mim, realmente a gota d'água foi essa interferência na Polícia Federal. Em particular, porque a Polícia Federal ela também investiga malfeitos dos próprios governantes. A pergunta que surge é se o senhor teria guardado alguma prova justamente para não parecer que teria sido omisso em relação a alguma possível conduta criminosa do presidente durante a sua gestão. Agora aqui, ó, a partir desse ponto aqui, a entrevista fica o seguinte. Ela vai fazer algumas perguntas fortes para o Moro, quase que, vamos dizer assim, colocando ele na parede. Mas olha só o objetivo. A resposta do Moro é que é o objetivo principal, de dizer que o Moro tá limpo, né? Ali, com a resposta dele, vamos assim, deixar o Moro mais forte ainda com as respostas que ele vai trazer aqui para nós. Olha só o que ele vai responder. Não, de forma nenhuma. Não houve nenhuma situação, toda a situação eu revelaria se fosse o caso. Claro que existe todo esse contexto também que eu mencionei antes, de um desapontamento em relação à falta de empenho, né, do presidente em relação à agenda anticorrupção, que envolve já rebaixou o presidente, falta de empenho, né? O presidente é que ficou devendo aí. Agora essas alianças políticas, algumas questionáveis. Veja, vamos colocar bem claro, eu não tenho nada contra os políticos, mas algumas alianças são realmente questionáveis. Ministro, eu me lembro aqui que quando o senhor me deu aquela entrevista em 2018, o senhor me disse que o presidente Bolsonaro tinha o compromisso com o senhor de que ninguém seria protegido no governo dele. O senhor acha que ele quebrou esse compromisso? Vamos ver o que o Moro vai falar, né? Uma entrevista que o Moro deu para ela em 2018. Vamos ver a resposta dele. Quando há essa interferência sem causa na Polícia Federal, isso me trouxe assim muito incômodo. Se viu em outras situações, trocas, substituições, demissões em outros órgãos do Estado, notadamente na área ambiental, que também seriam um pouco controversas. Que outras trocas o senhor considera que foram controversas? Olha, a própria questão das substituições no Ministério da Saúde, eu acho que são absolutamente controversas. Assim, não deu certo, troca. Viu? Não deu certo, troca. É dessa forma que eu acho que funciona
o andar da carruagem. Se não deu certo, troca. Vai sustentar, vai empurrar com a barriga, mesmo não dando certo? Né? Claro que o presidente escolhe, né, os seus ministros. É o presidente, ele tem direito. Na verdade, é uma obrigação dele. Não deu certo, troca. Bola para frente. Mas são substituições assim bastante questionáveis do ponto de vista técnico. Eu quero dizer que eu também Mesmo que tenha questões sobre a demissão, a troca. Mas a troca é um direito. me senti desconfortável com essa gestão. A posição do governo federal, né, em relação à pandemia, muito pouco construtiva. No dia da reunião, o Brasil contava com 2.900 mortos e mais de 46 mil casos de Covid. E esse assunto praticamente não foi debatido na reunião. Que pergunta mais idiota? Que pergunta mais idiota que a repórter fez agora? Oh, mas você está falando que o assunto do Covid, das mortes, é uma coisa. Não, não, não. Os caras entrou ali na sala para tratar de um assunto. E não sobre futebol, sobre Covid. Eu acho que, se não teve, acho que algum dia teria uma reunião sobre o assunto aí da Covid, né? Mas foi uma pergunta. Hoje a gente já passa de 22 mil mortos. O senhor que viveu o governo de dentro, por que a pandemia não foi discutida naquela reunião? Não foi discutida porque não era uma reunião sobre a pandemia. Mas que pergunta mais idiota, meu Deus. Essa é uma questão que deveria ser dirigida principalmente ao presidente da República. O presidente da República tem uma posição negativa. Jogou a bomba pro presidente, olha aí, ó. Eu acabei de responder. Por que não foi tratada essa questão lá na reunião? Porque não era uma reunião sobre isso. Aí o Moro jogou a culpa pro presidente. Em relação à pandemia. Houve um debate também sobre a questão de prisão, no caso de infração, descumprimento de isolamento e de quarentena. Teve alguns episódios, né, que foram até noticiados, de algumas pessoas que foram presas por violação de isolamento de quarentena. E eu sempre externei, olha, a minha posição é que a prisão deve ser evitada ao máximo. Isso deve ser objeto de diálogo, deve ser objeto de convencimento. Moro, mas você ficou quieto, hein? Você ficou quieto aí com algumas prisões que andou acontecendo aí. Você não se manifestou, não fez nada, viu? Você ficou parado. Eu vi notícias aí de gente sendo presa na praia, né? Trabalhadores, e o ministro da Justiça é calado, viu? Mas existe uma possibilidade legal da prisão porque é um crime previsto, uma infração penal prevista no artigo 268 do Código Penal. O presidente Bolsonaro insultou ali na reunião prefeitos e governadores por justamente adotarem o isolamento. O senhor acha que esse assunto, a posição do senhor pró-isolamento, aumentou o clima de tensão, o choque entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Mesmo que tenha aumentado, tá? Mesmo que tenha aumentado. Quer dizer assim, a união entre Moro e Bolsonaro, assim como qualquer um outro, gente, união, amizade, casamento, tudo está sujeito a terminar, sabe? É a minha opinião, tudo está sujeito a terminar. Não é porque o cara colocou o outro como ministro da Justiça no início do mandato que tem que ficar até o final, obrigatoriamente, mesmo se não estiver dando certo. Não deu certo, troca. Ali é uma questão de, vamos dizer assim, entre os dois. Não deu certo, trocou. Dentro do governo, eu lembro de várias reuniões que eu participei, né? Isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, e que foi alertado, né, o risco de que houvesse essa escalada de mortes. E, no entanto, me parece que falta um planejamento geral por parte do governo federal em relação a essas questões. Agora, eu acho que a minha lealdade ao próprio presidente demanda que eu me posicione com a verdade, né, com o que eu penso, e não apenas concordando com a posição do presidente. Né? Tem todo o direito de ter sua opinião, seu pensamento, todo direito. Assim como você também teve o direito de sair, achou melhor sair, saiu. Ninguém te segurou. Se for assim, não precisa do ministro, precisa de um papagaio. Em nenhuma circunstância se pode concordar com essa, vamos dizer assim, que o armamento sirva de alguma forma para que as pessoas possam se opor de forma armada contra medidas sanitárias. Mas foi justamente... medidas sanitárias que vem assim, é uma maquiagem, na verdade, falar medidas sanitárias, tá? São medidas que, na verdade,
vão contra, assim, o pensamento da população, sabe? Os caras querendo intimidar a população, querendo prender dentro de casa. Eu não vejo como medida sanitária, não, tá? Medidas sanitárias são uma maquiagem. Exatamente isso que o presidente Bolsonaro defendeu na reunião, que a população fosse armada, inclusive com o intuito de se rebelar contra governadores e prefeitos. E o senhor estava ali presente. O povo do povo emana toda a força e poder, sabe? O Estado, na minha opinião, viu, gente? O Estado, eu acho que até uma opinião assim que quase que unânime. Deixar que o Estado controle sua vida, eu mesmo não quero, tá? Jamais. Sim, mas veja, não há espaço ali dentro dessa reunião, isso me pareceu muito claro, não existe um espaço ali para o contraditório. No dia seguinte, saiu uma portaria assinada pelo senhor e pelo ministro da Defesa, aumentando a possibilidade do cidadão comprar munição de 200 cartuchos por mês para 550 por mês. Essa atitude do senhor foi resultado dessa pressão que o presidente fez na reunião? Agora ele vai falar que sim, foi pressão do. Ele falou há pouco atrás que no que ele não concordasse, ele não ia fazer, mas aqui ele vai dizer que sofreu pressão. Certamente, eu não queria também que isso fosse utilizado como um subterfúgio para desviar a questão da Polícia Federal, da interferência na Polícia Federal. O senhor achou que valia a pena a troca? Olha, isso veio um pedido do presidente e eu entendi naquele momento que não tinha condições de me opor a isso porque já existia essa querela envolvendo a Polícia Federal. Não foi a primeira reunião ministerial que o senhor participou. Elas tinham sempre aquele ambiente, aquele tom de xingamentos e ameaças que a gente viu no vídeo? Aí, ó, agora preste atenção no que eu vou falar também. Ali, sobre o tom, sobre o jeito do presidente falar, gente, é a forma dele, é o jeito dele. Eu não votei num Bolsonaro quietinho, não votei num Bolsonaro, sabe, de gravatinha, bem bonitinho, não. Eu votei sabendo que ele era daquele jeito. Mas fazer o quê? A Globo está dizendo que melhor um cara falando palavrões ali e defendendo o povo do que um falando bonitinho, né? E enganando o povo, oprimindo o povo, tá? Eventualmente, nessas reuniões, tinham algumas discussões veementes, né? O tom, no entanto, a meu ver, houve uma subida desse tom nos últimos meses. Ameaças, defesas de medidas ilegais. São questões aí que devem ser ditas por outros, a meu ver, né? É que o senhor ficou lá 1 ano e 4 meses, né, ministro? Bom, Verdade. durante... Agora começou um segurar a mão do outro, olha só. O Globo e o Moro pegou um na mão do outro, agora agora daqui para frente, presta atenção. Olha o sorrisinho do Moro lá, olha lá. Os dois vão começar a caminhar junto nesse restante da entrevista, hein? Preste atenção. Eu não caí nessa aí, não. Essa reunião foram quase 2 horas. Olha a cara do Moro. O senhor falou somente por 2 vezes. O senhor passou quase o tempo todo de braços cruzados, calado. Por quê? Quanto às questões relativas à interferência na Polícia Federal, eu tinha uma reunião com o presidente na quinta-feira, no dia seguinte. E, sinceramente, eu acho que esses assuntos eram mais apropriados de ser discutidos numa reunião entre eu e o presidente. Mas aí, durante a reunião, o ministro da Educação disse, Lá vem a Globo, preste atenção. por exemplo, eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. O senhor, que já foi juiz, se calou. Por quê? Eu não sou presidente da reunião. É que pelo Também, porque já não era mais juiz, tá? vídeo chama a atenção também a manifestação A carinha dela, olha a carinha da repórter da Globo, olha. Olha só, gente. Olha a cara dela. do ministro do Meio Ambiente, em que quer passar a boiada aproveitando a mídia distraída com a questão da Covid. Usando máscara, viu, gente? Para proteger e para se proteger de um monitor. E chama a atenção o senhor quase todo o tempo na reunião calado e de braços cruzados. Por isso que eu pergunto da sua postura na reunião. Olha, eu não estava confortável na reunião. Eu percebi, todo mundo percebeu. E, na verdade, ali é uma questão, vamos dizer assim, individual. Ele não está confortável, problema dele, né? Parece muito claro. Eu me senti incomodado e
por vários aspectos. Ficar calado não é uma forma de se omitir? Veja, Lógico que é, claro que é. eu estou dentro do governo. Mas ela faz perguntas, preste atenção, gente, não caia, viu? Não caia nessa. Ela faz perguntas que enquadram o Moro, mas depois do Moro enquadrado, quando ele dá a resposta, aí ele surge como o super-homem, né? Né? Então eu tenho também algumas limitações do que eu posso externar publicamente, certo? E eu já tinha esse problema que vinha há tempos em relação à Polícia Federal. Nas imagens da reunião, a gente percebe que o senhor deixou a reunião antes que ela efetivamente terminasse. Por quê? Bem, eu estava bastante desconfortável e incomodado naquela reunião. Como eu já disse, não tinha muito espaço aí para contraditório. Eu acabei saindo, eu queria ter saído antes. Eu tinha também um compromisso agendado que me dava uma desculpa para poder sair antes que ela terminasse. Que sair, saiu. Depois que Sérgio Moro saiu da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a privatização do Banco do Brasil. E o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, chamou o Tribunal de Contas da União de usina do terror. O senhor não pode dizer que as atitudes do presidente Bolsonaro hoje são diferentes das que ele demonstrou ao longo da carreira dele parlamentar no Congresso, durante 28 anos. Não, na minha opinião, não são diferentes, viu? Não são. É o mesmo, viu? É o mesmo. Se o senhor disse que o senhor não queria sujar a biografia do senhor, por que lá atrás o senhor aceitou o convite? Agora presta atenção, hein? Enquadrou o Moro, encostou ele na parede, mas a resposta dele, ele vai sair como herói. É tudo planejado já, tá, gente? Tudo planejado. Porque eu entendi que eu tinha uma missão importante a realizar. O senhor se arrepende? E agora? Se arrepende, Moro, de ter se tornado ministro da Justiça no governo Bolsonaro? Olha a pergunta forte. E a resposta? Não, de forma nenhuma. Eu fiz uma escolha muito clara e na época ela estava justificada e fiz uma escolha também. Homem convicto, né? Homem que não erra, né? Saiu dessa forma, assim. Muito clara e espero que as pessoas compreendam quando sair do governo. O senhor entrou no governo com muito apoio popular. Sim, muito apoio. É verdade, realmente. Saiu e está aí tendo de encarar a ira de parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Muitos chamando de traidor. Incomoda? Incomoda, Moro? Isso aí, vamos ver. Eu acho que algumas verdades inconvenientes surgiram. Muitos apoiadores do próprio presidente, antes da minha saída, me diziam um tanto quanto frustrados contra essa falta de empenho maior, né, na agenda anticorrupção. Muitos acusam Vamos ver o que ela vai perguntar agora. o senhor de ser candidato. Agora presta atenção, hein? Ela vai falar, Moro, se candidata, Moro. Se candidata a presidente da República em 2022. Outros pedem que o senhor lance a candidatura antecipadamente. Onde que o senhor está? Em que lugar que o senhor está? Vamos lá. Nós estamos no meio de uma pandemia muito grave, muito séria, né? E aqui aproveito para externar minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Uma mensagem boa. Falou de política, falou de 2022. Vou falar a situação do momento que está acontecendo. Não quero saber de política, nós estamos em meio à pandemia. Quero prestar minha solidariedade às pessoas. Não quero saber de política, não. Eu acabei de sair do governo, né? Eu vou ter que reinventar a minha vida. Ex-juiz, ex-ministro. Ex-juiz, ex-ministro e... O futuro o quê? Faz eu rir essa repórter. Ela faz eu rir. Ex-juiz, ex-ministro, futuro o quê? Candidato a presidente da República. Lógico. Como eu disse, Do Moro. Olha o sorriso do Moro. eu preciso agora toda essa turbulência em decorrente do... Eu não quero saber de política. A resposta dele é praticamente essa, né? Já imaginou se ele da minha... quero me candidatar a presidente da República. Daí o que é isso? O Moro deixou o Bolsonaro para se candidatar a presidente da República. Saída da pandemia e eu estou encontrando aí uma maneira de me posicionar. Agora, o que eu sempre disse é que eu quero, de alguma forma, continuar contribuindo, seja na área privada. Olha aí. Não quer saber de política, mas quer contribuir, tá? Quer contribuir. Aquele negócio de, vamos dizer assim, eu vou falar que quero de uma outra forma, tá? Seja no debate público, com essas discussões que envolvem o país. Agradeço o senhor ter aceitado mais uma vez
esse nosso... Mais uma vez, já foram tantas, né, que o Moro foi na Globo aí, mesmo durante o tempo que ele era ministro da Justiça no governo Bolsonaro, mesmo sem o presidente ter nenhum vínculo com a Rede Globo, o Moro estava aparecendo ali direto, tá, gente? Direto. Convite para falar para o Fantástico. Então tá muito bom. Eu agradeço também a oportunidade. Acho Segure minha mão e vamos caminhar junto daqui para frente. que eu devo isso à população brasileira. Tá aí. Como eu disse ali, eu acho que eu tentei passar um pouco assim para você do que, vamos dizer assim, do que eu tava, a minha maneira de ver a entrevista ali, a minha maneira de ver as coisas, né? Na minha opinião, a Globo e o Moro estão de mão dadas aí, caminhando junto, e, de certa forma, ela tá ali meio que lançando o Moro a candidato a presidente da República em 2022, né? Melhor o Moro do que o Huck, né? Essa é a verdade, né? Porque o Huck ninguém ia votar, e o Moro tem mais chance, né, Rede Globo? Eu não caí na sua, tá, Globo? Na minha opinião, eu não caí, gente, eu tô fora dessa aí. Opinião, cada um tem a sua, você tem todo o seu direito de se expressar, de comentar, deixar seu comentário aqui embaixo. Eu digo para você que eu vou estar lendo ele na medida do possível, respondendo também. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Se você gostou do vídeo, peço para você deixar um like aqui embaixo, pois isso é muito importante para o canal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais.